Fala, peito de aço, beleza? Estamos de volta, mais um episódio. Esse é o 5º da segunda temporada. E aí, mais um pedacinho aqui da história do Alt. Estamos seguindo aqui uma ordem cronológica. Hoje nós falaremos de um período aí onde eu estava na faculdade ainda, na Unifig, virou Unimesp Guarulhos depois. E então eu trouxe hoje uma figura que é uma grande referência, com certeza, um professor que ele sai de casa, ele acorda professor e com certeza ele dorme professor. Uma referência muito grande aqui em Guarulhos, referência no voleibol, veio aqui prestigiar, veio aqui me ajudar a contar um pouco da minha e da história dele também. Professor Gilson Del Santo, ô professor... É um prazer imenso recebê-lo aqui no Fala Peito de Aço. Você que é um grande peito de aço aí, bem-vindo. Eu que agradeço, professor Altieres, né? É uma honra, agradeço muito o convite de estar participando desse projeto, dessa realidade. E que os professores, eles realmente precisam contar a história. Da onde veio. Quantas histórias, hein, gente? Da onde veio, onde, né, chegou e aonde quer ir, né? Onde está e Com onde certeza. quer chegar. Então eu agradeço muito isso, o convite e na verdade você tem que ser o entrevistado, né? Não o entrevistador. Imagina. Você tem que ser o que você entrevista. Você que está representando aqui um hall de professores ótimos que eu tive na FIG, no finalzinho aí do meu curso, tá? Mas... você foi um cara que marcou muito, porque a gente teve lá aquela matéria lá dos projetos, que você foi o cara que jogou a gente pros leões, velho, sabe? Então, educação física raiz, cara, raiz mesmo, chegar, implantar projeto, ter alunos corpo a corpo, organizar frequência e plano de aula, tudo mais, cara, você foi um raizão que eu tive aí na faculdade e que fazia muito isso, ó. Muita resenha, muita história de vida, muitos conselhos. Cara, quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, beijos, tchau, entendeu? Então você é um cara que representa esse hall de professores ótimos que eu tive. Pra não ser injusto, eu não vou citar os nomes, porque eu não vou esquecer de alguém. Mas tiveram... muitos aí dessa época. A educação física ela tinha uma outra nomenclatura, né? A educação física era realmente a teoria, o mínimo de teoria e o máximo de prática. A educação física é isso, né? A estrutura que a FIG tinha. A educação do movimento, né? Não dá para você fazer um movimento apenas estudando. Então, eu venho dessa escola, teoria e prática, tinha uma coordenação muito boa. Você falou da Unifig, depois Unimesp. Na minha época era FIG, né, onde eu me formei em 95 e tive ótimos profissionais, ótimos professores, colocando a gente realmente no caminho da profissão. E ali, aquele projeto que a gente fez ali da educação física foi uma visão da Cláudia de colocar projetos de escola de esportes. Então, seria o estagiário... Cara, como foi legal aquilo ali. O estagiário, né? Você estagiar antes de sair da faculdade. Nossa, aquilo ali foi muito legal. Então, ali você tinha orientação, você tinha fresco. Vocês cometiam alguns erros e ali, né, numa próxima aula, você tinha a correção. É diferente de você fazer um estágio. Era muito legal os seus feedbacks, você chegava e falava sem pudor. Era muito legal isso, cara. Muito legal. Talvez essa nova geração, assim, não aguente ouvir o erro. Ó, você errou nisso. Talvez não aguente, mas eu acho que isso é muito importante pro profissional. A formação do profissional é você saber onde você está acertando, onde você está errando, o que você pode fazer para melhorar, sabe? E, cara, méritos total dessa Não, é uma coisa assim, né? Professor, é uma coisa que você está na faculdade realmente para estar aprendendo. E como eu falei, ali você está vivenciando, você ali tem os seus mestres, que é onde você pode rapidamente corrigir. E você saindo da faculdade,
você sai, além de um bom profissional, você está levando o nome da instituição. Então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Eu quero, né, a gente já começou, parabenizar você por essa atitude. Lá atrás, 2007, 2008, que você foi uma das turmas da educação física, hoje eu sendo convidado a participar de um programa que você está à frente, que você idealizou, você construiu, você planejou para hoje estar aqui. Então não tem dinheiro que pague isso, né? No sentido de valeu a pena. Eu não sei quantos profissionais estão na área, mas hoje, nesta data, estou à frente de um ex-aluno. Ex-aluno, né? Chegou desconhecido na faculdade, porque a gente não conhecia, se tornou aluno, se formou ex-aluno e hoje um companheiro de profissão. Exato. Aonde aquilo lá atrás na faculdade nós tínhamos toda a liberdade de falar, de conversar, de orientar. Hoje mais ainda, porque você não é que não pode errar, o mínimo de erro tem que ser assim, sim, né? O principal. Mudou muito, né? Então eu agradeço muito isso. Parabéns pelo esse nome muito criativo, Peito de Aço. Fala, né? Peito de Aço. E parabéns aí por isso, por essa iniciativa. Poucos também não teriam essa atitude de estar fazendo isso. Professor, é uma curiosidade minha, pessoal. Você já atacou fora da área da educação física? Já trabalhou sem ser educação física em algum momento? Sim, eu trabalho desde os 14 anos, né? E eu trabalhei praticamente 4 anos na parte administrativa, né? Tive a minha... Mas antes de se formar? Antes de formar. Tá. Eu tinha de 14 a 18 anos, eu trabalhava na parte administrativa. Mas anteriormente eu tive uma vivência esportiva. Eu tive uma vivência de treinar judô, jogar futsal, treinar voleibol. O meu pai, falecido, ele foi goleiro. Então também tinha no sangue dele essa vivência. O meu irmão jogou futsal, o meu outro irmão, eu sou caçula, nós somos de 3. O meu irmão do meio jogou basquete pela cidade de Guarulhos. Então, dentro de casa, sempre tivemos uma vivência esportiva. Não diretamente, mas indiretamente. Então, veio muito de casa isso. Então, no meu início de trabalhar com 14 anos, hoje não pode, né? Hoje é o jovem aprendiz a partir dos 16 anos. Eu trabalhei na parte administrativa. E aí eu fui tendo um pouco mais de consciência, resgatando essa coisa do esporte, e aí em 92 eu quis realmente entrar no curso de educação física. Show. Ó, eu vou falar por mim, tá? 92 que você já tinha nascido. Já tinha, ainda bem, né? Claro. Porque você tá jovem. 92 eu já atacava no futsal já também, tá? Isso, já então. rabiscava já. Já? 92 eu brincava na portuguesa. Olha aí. Então, olha que bacana. E eu estava trabalhando. Olha a diferença. Pois é. Mas tudo bem. Bom, eu posso falar, assim, com total propriedade que você é uma grande referência na área. Para mim, você sempre foi, tá? Por mais que a gente tenha ficado sem contato esse período onde eu me formei e depois eu virei profissional e tal, mas a referência sempre acontece e ela sempre ficou, tá? Então, hoje, com as redes sociais, a gente sempre acompanha as pessoas e tal. Tem LinkedIn, tem Instagram, o Facebook, enfim. Você é um cara que sempre foi ligado também às redes sociais, então a gente sempre segue, né? Mas assim, beleza, você trabalhou fora da educação física, aí na parte administrativa, e depois, quando você se tornou educador físico, qual uma atividade que você fez que marcou? Qual foi um momento assim marcante para você na área? Eu sou funcionário público,
Depois dos 18 anos, eu fui para a Secretaria de Esportes de Guarulhos e trabalhei por 2 anos na parte administrativa da Secretaria de Esportes, que atua até hoje. E aí eu comecei a conhecer outras modalidades, não só a parte prática, que é o futebol, vôlei, handebol, eventos esportivos, mas também a parte administrativa. Aí é onde eu comecei a me ascender na educação física. Lá atrás tinha praticado, né, aquelas atividades que eu citei, e aí eu comecei a trabalhar na parte administrativa de uma secretaria de esportes. E aí eu tinha contatos com N pessoas, N profissionais e N situações da educação física. Professor de educação física, tá? E aí o que? Você, com aquela gana de aprender e de estar junto com aqueles profissionais, você vai aprendendo também no olhar e ajudando naquelas funções que eram dadas. Então aí eu fui crescendo na Secretaria de Esportes nesse sentido. Estou há 35 anos na Secretaria de Esportes. Você já é aposentado ou não? Não. Daqui 5 anos e meio eu me aposento. Estou com carinha de jovem ainda, né? Não, mas você falou os 35 anos, a gente já, né? Não, mas eu estou com uma carinha meio de jovenzinho e tal. Gostei bastante, cortando um pouco isso, as luzes do seu cabelo, né? Vou até tomar mal. Isso. Então a minha vivência vem desde pequeno, né? O meu caminho na educação física, no esporte, essa coisa toda. Tá. Bom, na faculdade você me deu aula de vôlei. Sim. Né? Teve lá a parte dos projetos também. E o vôlei na sua jornada aí? Eu entrei, joguei futebol, joguei futsal, mas eu queria algo a mais. Uma modalidade que me exigisse um pouco de estudo. Eu sou muito defensor da educação e esporte. Você tem que estudar para executar. Um dos primeiros cursos que eu fiz foi a regra de futsal. Sou árbitro de futsal. Por quê? Porque eu trabalhava nos eventos da secretaria e antes de você arbitrar alguma coisa, você tem que saber a regra para conduzir. Como são as leis no país? Infelizmente, a gente não é cumprido isso. Mas você tem que saber as regras. Um dos primeiros cursos que eu fiz, ligado à educação física e esporte, foi o curso de arbitragem de futsal. Para que quando eu estivesse arbitrando, eu estivesse com um certo conhecimento. Não aquilo que eu ouvi ou que eu vi na televisão, mas aquilo que eu estudei. Então, eu fiquei ali na educação física, ascendi para o vôlei. Lógico, o nosso primeiro título olímpico em 1992, em Barcelona, onde o Brasil foi campeão olímpico, com a medalha de ouro. E aí acendeu aquela coisa do voleibol. Eu treinei voleibol e eu falei, eu quero seguir nisso. Por quê? Porque você tinha que estudar um pouco mais. Não é que você não tem que estudar os outros. O voleibol, o basquete, são modalidades mais difíceis de ser praticada. Né? O handebol, aquela coisa toda, tem algumas modalidades lúdicas que você desenvolve isso. Mas aí eu quis seguir no voleibol, comecei em 92. Ao voleibol. O título olímpico de 92 teve muita influência, então, nisso? Isso não só para aqueles que amavam a modalidade, mas para muitos atletas que após aquela conquista veio ascender. Né? Porque tinha uma certa discriminação no vôlei. Sim, eu vou até citar aqui eu tenho vaguíssima lembrança da prata, da geração de prata. Sim, geração de prata. E assim, você falou aí do título de 92, mas eu acho que ele foi construído desde 84. Da galera do prata, Isso, né? em Los Angeles. Exato. Eu não lembro, porque não tinha televisão e tal, na minha casa, mas as notícias. Sim. Eu via notícias, tal, geração de prata, Isso. tá. E eles tiveram muita influência no título de 92. Sim. Né? E aí, 92 foi o... Foi Você falou de informações, nós não tínhamos todas essas redes que hoje nós temos, né? Hoje nós temos o podcast, nós temos vários mecanismos de divulgação. Naquela época, não. Como você citou, nós tínhamos uma TV... que ainda trocava
né? Aquela barulheira toda, e não tinha, né? Não era tão divulgado, não tinha... Nós não tínhamos tantas condições financeiras de estar, às vezes, cobrindo esses eventos, né, de grande porte. Então, assim, em 84, Bernard, Xandó, William, Domingos Maracanã, esses que iniciaram realmente para o cenário mundial. Brasil. Quem é o Brasil? O Brasil sempre foi visto como o país do futebol. E o voleibol estava chegando, até nós temos aí o próprio Luciano do Vale, que é uma TV aberta, né? Nós tínhamos o domingo, que era das 10 até as 18 horas, só esporte. E o Luciano do Vale se apelidou realmente do Luciano do Vôlei. Né? Do vôlei. Ele criou, junto com a Confederação e com a Seleção Rússia, aquele evento no Maracanã, que bateu o recorde. De 90... Isso. Pô, aquilo foi sensacional. Coisas diferentes. Então, assim, em 84, realmente começou, houve um estudo, por isso que eu defendo o estudo disso, houve estudo aonde o Brasil precisa melhorar. Né, precisava melhorar. E aí foi aonde a gente começou a ter a colheita em 92. Ô, Gilson, assim, uma coisa que eu admiro muito no voleibol, que eu aprendi a gostar do voleibol, trabalhando com voleibol, foi que nesses últimos 30 anos o vôlei foi uma modalidade olímpica que mais evoluiu. Sim, né? Sim. Constantemente. Prática, dinâmica de jogo, tudo. O voleibol evoluiu demais. E, inclusive, o feminino, masculino e o feminino. O feminino acompanha a evolução da modalidade, assim, cara, absurdamente, né? E aí, quando você fala do Brasil ser o país do futebol, beleza. O futebol, cara... É uma religião. Não tem como. É uma religião, é uma coisa... Não tem como. Você nasce e já dá uma bola para o seu filho. Só que lá atrás, quando nós tínhamos basquete, vôlei... E, sei lá, Fórmula 1 e tal, o vôlei não era tão, mas eu coloco o vôlei hoje como, depois do futebol, fácil. Sim. Uma paixão, assim, que vem em segundo lugar, mas uma paixão muito forte, que virou o voleibol graças à evolução e graças também aos títulos que o Brasil foi ganhando. Isso, então, o que acontece, né? Lógico que as crianças, né, os jovens, né, hoje são jovens ou crianças, começaram a praticar o vôlei devido a esses títulos internacionais. Lógico que a mídia começou a divulgar mais, né? E o que acontece? Hoje, existe estudos, existe dentro da Federação Internacional, dentro da Confederação Internacional, pessoas que estudam realmente a mudança de regras. Sim. A gente sabe, na VNL está existindo, está em testes. Existem pessoas atrás estudando, por isso que eu defendo estudo e prática. Isso a gente sabe. Eu acho que o vôlei pode dar aula para o futebol na questão do desafio. Nos bastidores. E o que aconteceu? Antigamente você demorava 2 horas para assistir jogo. Né? Era aquela coisa, cada 2 pontos cada 2 bolas no chão da equipe era um ponto. E aí também a mídia, querendo transmitir isso, querendo comprar os direitos da modalidade, começou a estudar e vendo um meio mais fácil de as pessoas não ficarem tanto tempo na TV, assistindo. Né? Hoje, Altieres, existe uma pesquisa que as pessoas não assistem, são poucas, assistem o primeiro e segundo set. Dá mais audiência no terceiro set. Aquele time que ganhou 2 sets, acabou o terceiro, acabou. Ou, se está 1-1, pula para o 4º set. Então, existe também um controle de audiência nesse sentido. Sim. Então, assim, tudo é estudo, tudo é estatística. Né? Por que eu falo estatística? Porque eu vivi muito tempo na estatística. Eu lembro que você falava pra gente de estatística. Entendeu? Então, assim, tudo. O futebol, ele é gostoso? Mas você assiste 90 minutos de futebol, 0-0. Você foi no estádio para ver o quê? Gol. Você foi para ver a festa. Sim. E 0-0, né?
as modalidades de ginásio estão crescendo. Por quê? Porque você vai assistir um basquete, você empatou, mas empatou 99-99. O futsal empatou 3-3, 4-4, né? 5-5 ou 8-0. O handball tem. Isso, o público, ele tem interesse. Você vai para um ginásio para o quê? Para ver um gol, para ver uma festa, para ver um espetáculo. Então, o futebol, ele precisa realmente ter algumas mudanças. Pô, show de bola. Ô, Gilson, você falava também na faculdade da sua visita a Cuba, né? Que você foi lá, visitou a parte esportiva, né? Dentro do contexto lá dos cubanos, como que eram e tal. E como que foi para você essa vivência? Foi assim um choque de realidade. Antes de Cuba, eu fui para Cuba em 99 e 2000, mas em 97 eu tinha ido para a Rússia. Eu fui para a Rússia em 97, a União Soviética, ela caiu, né, em 90, então eu peguei ainda algumas situações da antiga União Soviética. Em 97 eu fui para lá, em Moscou, fiz um curso de voleibol lá na Rússia, e tinha ainda essa história da União Soviética, porque era riquíssima a União Soviética. Depois se dividiu, e aí em 99 e 2000 eu fui para Cuba. Fiz um curso de especialização em Cuba. O que me levou a Cuba? Eu lia algumas coisas, vi um programa num canal aberto, a Ilha dos Esportes, certo, que falava sobre Cuba. E aí você vai estudando, você vai pesquisando como que Cuba é uma cidade, um país, uma ilha, no quadro de medalhas. Desculpa, 2000 e que você falou? Eu fui em 99 e 2000. Tá, 2000. E aí, como que no quadro de medalhas da Olimpíada, uma ilha está entre o primeiro e segundo. Primeiro não, que sempre ficou atrás dos Estados Unidos. Mas entre os 5 mundiais, uma ilha. Então, surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso em Cuba, e aí eu fui em 99 e 2000, porque esse curso ele tinha continuidade. E foi um choque de realidade. Por quê? Porque eles usavam o esporte como meio de sobrevivência. Porque era a oportunidade das pessoas estarem saindo da ilha e tendo uma situação em outros países para comer uma comida melhor, para levar um dinheiro para seus familiares que ali. Mas sempre em base da educação. Lá eles seguem 3 linhas, que é educação, esporte e saúde. Se você tem a educação, indiretamente, você investindo no esporte, você tem a educação, como nós estamos falando, através da educação física, hoje você está aqui. Nós estamos aqui. Nós aprendemos muita coisa na educação física. O banco faz parte, a bronca faz parte, sim. A recuperação, você errou um fundamento, faz parte. Isso faz parte do crescimento, do desenvolvimento. Então, eles investiam sempre no esporte, porque indiretamente você tinha educação e você tinha pessoas saudáveis. E hoje nós estamos vendo que a educação física, pós-pandemia, mesmo pandemia, a educação física está sendo valorizada. Em qualquer médico que você vai, o médico fala assim, faça atividade física. Então eu estive em Cuba e foi um choque de realidade. Por quê? Quadras abertas, quadras de bairro, treinavam, tinham escolinhas, materiais esportivos precários, mas eles tinham uma coisa, através do esporte, sair ou mudar a situação da família. E todos os cubanos, na época, estudavam. Hoje eu não sei, né? Faz muito tempo que eu não sei. Eu sei que, recentemente, não tinha luz lá. E é uma ilha, né? Uma ilha. Isso. E tinha aquele embargo dos Estados Unidos, aquela coisa toda que a gente sabe. E, então, educação. Que era um regime, né? Um regime, isso, comunista. Socialista, isso. E aí a gente percebia nas Olimpíadas como era um trabalho duro, né? Isso, mas eles queriam o quê? Mostrar através do esporte que eles eram respeitados e que poderiam
conseguir uma coisa melhor, ser convidado por um outro país, de estar defendendo os clubes, né, nesse sentido. Então eu estive e foi um choque de realidade que eu olhava para nós e falávamos assim, caramba, o Brasil tem comida. A gente come pra caramba. Lá eles não comem. Lá eles eram, na época eu fui no supermercado, a carne era um bife para cada pessoa. Aqui a gente faz churrasco e às vezes joga fora. E eu fico incomodado de ir em alguns restaurantes aqui e ter uma plaquinha assim, se sobrar, se deixar no prato, vou pagar uma taxa a mais. Quer dizer, não, pegue aquilo. Né, outros países, ou dentro do nosso país, existem pessoas passando fome. Então foi um choque de realidade absurda. Absurda, mas eles tinham uma coisa que era o quê? Através do esporte, da educação e a saúde, sair daquela realidade deles. E aí, professor, você como essa experiência da Rússia, essa contradição que é, né, o esporte na Rússia, o esporte em Cuba e o esporte no Brasil. Como professor de educação física hoje, o que você acha que podia melhorar nesse sentido de incentivo para os esportes no Brasil? Estou falando só no vôlei não, tá? Estou falando no geral. Hoje, Elton, o que acontece? Quando você fala de incentivo, a gente já tem um incentivo. Nós temos. O quê? Nós temos uma quadra. Nós temos uma escola que tem a sua quadra. Nós temos um parque, né? Às vezes não é próximo da sua casa, mas que tenha uma quadra, ou que tenha, né? Hoje a gente está perdendo os campos. Antigamente tinha os campos de várzea, né? Hoje nós estamos perdendo para os condomínios, os grandes empreendimentos, né? Mas esse incentivo você tem. Você tem. Você só precisa ter atitude. Existem escolinhas de esportes dentro das secretarias ou dentro das prefeituras. Será que a pessoa ela tem interesse de buscar isso? Né? Nós temos aí, você hoje trabalha no SESI, no SESC, existe, né? Não existe a linha S, né? O grupo S. O SESC defende o esporte e educação. Se você for lá, existe escolinhas, né? Existem escolinhas, mas será que tem essas pessoas o interesse? A educação física a gente sabe que caiu bastante nas escolas, mas nós temos, né? Hoje, todas as escolinhas esportivas de futebol, vôlei, basquete, virou um produto. Hoje tudo é cobrado, mas existem algumas situações que são gratuitas e essas pessoas estão procurando isso? Será? Nós temos incentivo. Precisamos ter atitudes de buscar isso. Né? Você não precisa pagar uma academia para fazer uma atividade física. Você pode fazer uma caminhada. Você pode ir num parque. Você pode ir daqui na padaria a pé. Você está fazendo. Você está acabando com o sedentarismo. Então, qual é o incentivo? Hoje existem várias políticas esportivas, mas que às vezes não chega ali na raiz que é o esporte. Às vezes não chega. E se chega, você questionou isso? Cadê? Cadê o nosso produto? Aonde tem? Procura uma prefeitura, procura a Secretaria de Esportes. Existem ONGs que hoje são patrocinadas ou tem investimento de empresas privadas para desenvolver o esporte. Será que você procurou? Às vezes do lado da sua casa tem um projeto e você ficou trancado no celular. Entendeu? Eu vou fazer uma parte aqui dos meus apoiadores. Depois a gente vai falar sobre essa contradição assim do público e do privado, já que você tem essas duas vivências aí. Mas não fazemos nada sozinho. Então eu tenho aqui alguns apoiadores no Fala Peito de Aço, Carreira Motos, que aparece aqui no fundo. A Carreira Motos fica lá na General Osório. Se você é professor de educação física, raiz, peito de aço, que vai às suas aulas de moto, mantenha a manutenção da sua moto em dia. Carreira Motos, lá na General Osório. Pode procurar a Ingrid, a Aline. Cobre oferta, só falar que você curte aqui o Fala Peito de Aço, que ela cobre qualquer oferta. Você pode rodar a General Osório lá inteira, que você vai na Carreira Motos, você vai ser melhor atendido, preço melhor e tudo mais.
qualidade também. Bom, Clínica Psec, da minha amiga Claudiana Quaglia, fica lá no bairro do Limão, especialista em psicologia no geral, tá bom? Tem o acampamento MM do meu amigo Márcio Marsola, aparece aqui, ó, acampamento MM, que fica lá no sítio Bom Pastor, um lugar muito seguro, fechado, você não tem opção aí de lazer pro seu filho, de férias, manda lá para o acampamento MM, informações no site do acampamento MM, www.acampamentomm.com.br. Fala com o Márcio Marsola. Gilson, bom, acabei de falar aqui que a gente não faz nada sozinho, né? Você deve ter tido vários parceiros, vários amigos. Dentro desse contexto que você está como funcionário público e também de ter atuado na parte privada, né, de acadêmico e tal, como que é ser um educador físico e tendo essas duas realidades, assim? Vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma correção com você. Educador físico, é professor de educação física, tá? Fiz parte do Conselho Regional de Educação Física, não tem essa nomenclatura. Beleza, tá? Tira, pessoal. Professor educador de físico, isso. Não. Professor de educação física, né? Desculpa corrigir, mas aí as pessoas vão falar, caramba, o Justo fez parte dali. Então, assim, são professores de educação física, tá? Você falou uma coisa muito interessante no sentido de parceiros. Essas empresas que você divulgou são parceiros. Você desenvolveu isso na teoria e agora está na prática. Por que tem esses parceiros com você? Porque eles acreditam no seu trabalho. Então, o que acontece? Hoje, muitas vezes, a partir da hora que você monta um projeto e apresenta isso, alguns não acreditam. Mas sempre vai ter um ou dois que vão acreditar, não só no projeto que você está apresentando, mas na pessoa que você é. Então, essas pessoas que estão ajudando aqui é porque acreditam no seu trabalho como profissional e como pessoa. Por isso que estão te ajudando. E pode ajudar muito mais outras empresas, conhecendo a que nós falamos da divulgação. Empresa pública e privada. Existe uma diferença muito grande. Infelizmente, hoje, a gente vê que as eleições 4 em 4 anos, né, para ser Copa do Mundo. O que acontece? A partir da hora que você monta uma equipe pública, vamos falar, que está conduzindo uma certa pasta na sua cidade, provavelmente aquela só vai durar 4 anos. Não existe no serviço público uma continuidade, um projeto de 4, 8, 12, não. Cada um que entra começa do zero. E muitos entram e mudam o nome. E o objetivo, às vezes, é o mesmo. Mas pelo fato de falar, eu fiz isso, aquelas coisas que estamos acostumados com as Sim. vaidades, né? Então, o serviço público tem isso. Tem um poder muito grande dentro do município, perante as empresas, tem tudo isso. Mas falta o comprometimento e a continuidade disso. Né? Você, na educação física, você de Guarulhos, você já viu vários projetos que iniciaram e pararam. Mas por quê? Porque trocaram as pessoas e o projeto se zerou. Na empresa privada, não é que não exista isso, mas é menos. Porque é privada. Você jamais vai querer denegrir a imagem daquela empresa. Né? Jamais você vai querer acabar com aquele projeto e começar outro. Jamais. Né? Pode o quê? Acontecer as mudanças de direção, de gestão, mas a linha continua. O comprometimento, aquilo que eu falei de Cuba, esporte é a prioridade. Você está preocupado com o esporte ou você está preocupado com a sua imagem? Eu, através desse tempo de educação física, eu aprendi 3 coisas no esporte. O esporte, o marketing, que você usa o esporte para fazer o marketing, e você usa o esporte para fazer política. Existem 3 caminhos. O mais difícil é o esporte.
Porque se você faz o esporte com excelência, você faz marketing e você faz política. Só que é o mais difícil. E hoje, todo mundo está na era da tecnologia que quer a coisa rápida. Né? Uma foto, os caras fazem o maior estrago. Isso. Uma foto. Você entendeu? Então, hoje as pessoas fazem imagem, mas às vezes elas não estão fazendo o esporte. Sim. Às vezes elas estão usando a política, estão fazendo a política, mas não estão fazendo a essência do esporte. Então, assim, existe uma diferença muito grande no sentido de a empresa pública, ela não tem uma continuidade, porque não existe pessoas, existe pessoas compromissadas, mas não existe as pessoas duradouras. Você olha, você fala assim, hoje eu estou trabalhando nisso aqui. Daqui a um tempo, muda a jogada política, ela muda de departamento, ela muda de trabalho. Já a empresa privada, não. Se ela acredita naquilo, não é que não vai mudar, muda, mas a linha continua a mesma. Eu acredito que vários que passaram aqui falaram, ou se não falaram, vão falar sobre projetos sociais. A maioria dos projetos sociais, eles não duram no mínimo 10 anos, é sempre para mais de 10 anos. Quando é sério, quando é transparente, é 15, 20, 30 anos. Compromisso é maior, né? Compromisso é maior. Pô, legal esse esclarecimento. Obrigado por esclarecer aí pra gente. Professor de educação física que vai iniciar aí, se tá nessa banana aí do privado, do público e tal. Esclarecimento aqui do Gilson, os desafios aí que a gente vai se deparar. Bom, eu tenho amigos que trabalham em escolas. Sim. Que para seu trabalho, né, ter o resultado, eles levam as coisas. Levam medalha, levam bola, levam rede, levam camiseta, levam colete, tudo, para poder desenvolver o mínimo ali. Sim. Né? E aí entra nisso daí que você falou da questão do incentivo, do compromisso com o projeto. Esses seus amigos, como nós, né, amam o que fazem. E uma coisa assim, eu já fiz isso. Isso, eu faço até hoje. Aí o que acontece, Al? Você como professor de educação física, você também tem que ter um contato, principalmente na escola, né, ou no colégio ou na escola, que é o Estado, você também tem que ser um vendedor. Nós, professores, também temos que sair da educação física quadra e também trabalhar nessa coisa de gestão. Né? Vender o nosso peixe. Sim. Vender, né? Para a diretora, para os coordenadores, a importância daquela atividade física para as crianças. A educação física é um meio de desenvolvimento. Como eu falei no início, é um meio educacional, é um meio de saúde. Né? E hoje os médicos estão defendendo a atividade física. Certeza. Bom, vamos lá, professor. É o seguinte, o papo está muito bom. Assim como suas aulas, a gente aprende muito assim, conversando com você. Mas eu vou partir um pouco para o lado pessoal. Se você fosse um dia presidente do país, caneta na mão, qual seria uma iniciativa sua, assim, forte? Forte, eu sendo presidente por um ano. Não, por um dia. Por um dia. Um ano eu sei que você ia fazer um estrago. Isso, eu acabaria com os partidos políticos. Polêmico, hein? Polêmico isso aí. Acabaria com isso. Por quê? Porque são... É uma vivência de quem trabalha no público. São divisões, são muita gente às vezes que não teve a vivência. Né? É uma das coisas que eu acabaria com isso. Partido político, né? Não vou defender a bandeira. Viés, né? Isso. Viés. Eu vou defender aquilo que é o comprometimento. Certo. É a minha cidade, não é meu partido político. Boa. E aí, trazendo para o país, né? Bom, e aí, para a área da educação física, o que você poderia falar, assim, para melhorar, assim, para a profissão? O que você acha aqui? Primeiro, as faculdades de educação física estão aí. O comprometimento dos alunos da educação física.
Né? Hoje nós temos o segmento novo da educação física. A maioria dos profissionais que entram na educação física, ele vai para a área do personal. Né? E, queira ou não, dá um retorno financeiro? Sim. Mas o quê? Você ir com a paixão da educação física. A educação física global, como um todo. A partir da hora que eu sou um personal, estou lidando não com uma máquina, estou lidando com um ser humano. Uma vida. Isso, uma vida. Que está esperando de você um resultado positivo, não negativo. Então nós temos que saber sobre biomecânica. Nós temos que saber sobre relação interpessoal. Nós temos que saber sobre psicologia. Por quê? Porque nós não estamos programando, nós estamos lidando com uma pessoa. Então, o profissional de educação física, o professor de educação física, ele tem que valorizar aquilo que ele está aprendendo na sala de aula. Tá? Ah, mas eu não tenho interesse. Fisiologia. Você não sabe. Hoje você pode ser um personal, mas se você tiver um pouco de ambição, você pode ser um preparador físico. Quantas pessoas não saíram do personal e foram ser preparadores físicos? Então, o profissional de educação física, o professor de educação física, ele tem que entrar com essa visão global. Eu tenho sede de aprender. Boa. Esse copo de água, ele pode não estar dando um retorno para mim agora, porque eu não estou com sede, mas eu tenho que aprender com esse copo, com água, porque lá na frente eu vou precisar dele, e eu vou saber que é o copo. Experiência, adquirir, enquanto você está na graduação, você ter sede e fome de aprender, porque você não sabe o dia de amanhã, você sabe o que você comeu ontem. Você não sabe o que você vai comer amanhã. Muito bom. Sensacional, professor. Sensacional. Bom, nesse seu caminho, longo caminho aí na educação física, você deve ter passado por muitos desafios, muita coisa você superou aí no caminho, né? Eu queria que você me dissesse uma frase, uma parábola, uma história que representasse assim um pouco da sua trajetória, sua vida. Uma frase que eu carrego para minha vida. Para ser grande, antes de mais nada, tem que pensar e agir como um campeão. Um campeão. Para ser um campeão, antes de mais nada, tem que pensar e agir como um campeão. Como age um campeão? Quando ele ganha, ele chora. Se você entrevistar todos aqueles que foram campeões, eles estão chorando, sabe o que eles estão lembrando? Da onde eles saíram. Aquela trajetória. Então você tem que pensar e agir como um campeão. E nos momentos mais difíceis da sua vida, às vezes não é você, não é seu amigo, é você. Qual é o teu sonho? Você vai colher. Porque quando você atingir seu sonho, muitos vão te aplaudir. Mas naquela caminhada para aquele sonho, muitos te largaram. Então você tem que pensar e agir como um campeão. Ah, mas eu não ganhei. Eu não ganhei uma competição. Eu não ganhei. Mas nesse caminho, o que eu aprendi? Aprendi muita coisa. Que eu não posso errar aqui, que eu não posso fazer isso, eu tenho que melhorar isso. Então você é um campeão. Muita coisa que eu aprendi nas beiras das quadras, né? É que a gente aprende muito. Sim. E a gente perde mais do que a gente ganha. Sim. E a vida é assim, né? Mas se você, nessa perda, se você aprendeu, você não perdeu. Não perdeu. Pelo contrário, você ganhou. Você se tornou mais maduro, você se tornou pai, você se tornou... Quantas coisas você não passa hoje para o seu filho, né? Uhum. O que você errou lá. Ó, e eles vão ter que passar isso. Vão ter, para eles crescerem. Crescerem como pessoa, crescerem como homens, como mulheres. É assim. Então, seja um campeão, né? Foque. E outra coisa, se não deu certo aqui, o copo não deu certo, não. A mesa é muito grande. Eu tenho que olhar o macro. Boa. Não tenho que alimentar o micro. Eu tenho que olhar o micro e saber que aqui tem um problema. Mas eu tenho que olhar o macro aonde eu posso atingir isso.
o não a gente já tem, né? Boa, sensacional. E uma música, professor? Ah, Uma música que representa o Gilson. Gilson, Raul Seixas, Tente Outra Vez. Boa, caramba, é um hino, né? Essa música é um hino, velho. Tente Outra Vez. Essa música é um hino, é forte a bateria, é forte a guitarra, é forte a letra, essa música é um hino. E muitas vezes, quando eu tava pra baixo, eu ouvia essa música e falava assim, meu Deus, vai, não desiste. É isso aí. Não desiste, vai, vamos. Nós temos uma passagem bíblica, Moisés abriu o mar. Por que eu não posso resolver isso? Eu tenho que ter atitude. Tira uma curiosidade minha aqui, professor. Desculpa. A gente falou que só de trabalho, tal, experiência, mas qual que é seu hobby? O meu? Você tem um hobby, qual que é o seu hobby? Viajar. Amo viajar. Amo conhecer os lugares. Ah, mas você gasta dinheiro com viagem? Não, eu invisto em viagem. Boa. E uma viagem pode ser saindo daqui do estúdio do podcast e ir a pé até o bairro próximo. Porque eu estou aprendendo. Estou fazendo uma viagem. Cara, ó, galera, o papo tá muito bom. O Gilson é um cara, espetacular. Professor, muito obrigado de coração por você ter vindo, ter feito aqui comigo esse episódio. Gratidão mesmo, tá? E que Deus abençoe sua vida mesmo, de coração. Obrigado por tudo, por todos os ensinamentos. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Seu trabalho, a gente percebe que tem paixão, que tem conhecimento. E, você é um cara que eu tenho certeza que muitos, assim como eu, têm imensa gratidão por tudo que você fez no caminho. Cara, eu tenho muitas lições suas da faculdade, das nossas resenhas. A gente se encontrou em momentos aí, tá? Nesse longo caminho. Ficamos muito tempo sem ter contato. Eu tentei levar você algumas vezes para dar uma palestra lá onde eu trabalho e tal. Desencontros, não aconteceu. E hoje você veio aqui, prestigiou. Cara, muito obrigado. Só tenho a agradecer de coração mesmo pela sua vinda. Professor Altieres, eu que agradeço. Agradeço o convite. Né, você, quando me chamou, falou, eu vou fazer um convite. Eu não sei se você aceita, mas é uma honra. Honra, jamais eu poderia deixar de vir, prestigiar isso, porque eu acredito que nós estamos no começo, o número 5 você falou, que daqui a alguns anos, ou mais próximo, você fale assim, estou no 100. Quantas pessoas inteirão, essa coisa com esse cabelo lindo que você tá, né, com essas luzes. Agradeço muito, parabenizo muito isso, como eu falei no início, você chegou como aluno, era aluno, se tornou ex-aluno e hoje é um parceiro de profissão. Pela pessoa que você é, também várias histórias que você às vezes tentou largar, jogar toalha, mas pensou no macro, pensou, cada louco com a sua mania, a gente vai colher aquilo que planta. Então eu quero agradecer muito esse convite, esse programa, o pessoal que está aqui trabalhando nos bastidores e que seja assim, que venham muitas pessoas a semear. E você falando disso que eu ensinei, eu acredito que eu aprendi muito mais. E eu sei que eu influenciei na vida de alguns, eu sei, mas ao mesmo tempo eu deixo de lado. Porque eu quero semear cada vez mais. Eu quero mais. Semear. Porque a partir da hora que a gente olha e fala assim, eu ensinei muitas pessoas, e fica em cima disso, a gente para. E eu não fiz nada. Apenas dei um empurrãozinho, ou falei alguma coisa que você precisava ouvir, e muitos não tiveram coragem. Mas os méritos maiores são seus. Boa. Porque você ouviu. Foi assim, viu? E acreditou. Falou, assim. Esse cara, ele tá me dando aí. Porque às vezes a gente nem acredita na capacidade que nós temos. E alguém precisa vir e dar um empurrão. Tá? Eu assim. quero entregar para você. Isso aqui é um projeto que a gente tem aí. Um projeto que já é realidade. Voleibol Academy. E um livro para você, uma camiseta.
e um livro. Isso, Porra, do nosso projeto. É uma página que a gente tem no Instagram, falando tudo sobre vôlei. E aí um livro para você, para ter uma referência. Né? Precisamos ter boas referências. Muito obrigado. Tá bom? Só tenho a obrigado. agradecer. Deus abençoe muito você e muito obrigado. Gilson, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, vamos encerrando aqui esse episódio. Entra aí no canal, se inscreva, dá a curtida aí e até o próximo. Muito obrigado. Valeu.